Dando continuidade ao nosso treinamento, agora nós vamos falar sobre o nosso produto, né? E o que tem de diferencial o nosso produto, que é o mulateiro principalmente, tá? Você vê, é importante você saber bem essa parte. Se você precisar voltar, volte, assista 1, 2 vezes, porque é o que eu costumo dizer. Quem sabe, sabe explicar. Então você vai ter que saber explicar para o seu cliente o que é que ele tem de diferencial. Se você não saber explicar ainda sobre aquilo, você ainda não entendeu. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você precisar, tem o nosso suporte, você entra em contato com a gente vai estar aí tirando as suas dúvidas, sanando. Nós temos um time aí legal de químicos, farmacêuticos, né, que podem estar auxiliando, explicando um pouco mais, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece? O mulateiro, tá, que ele ficou conhecido como sendo a árvore da juventude no Amazonas, porque ele tem algumas substâncias que fazem com que a célula se renove, mantenha a célula jovem por mais tempo, acelera a renovação celular, o ciclo de renovação celular, né? E ela tem um negócio que são a recuperação dos telômeros. Mas vamos por partes? Bom, o primeiro ponto é que ele acelera o ciclo de renovação da célula. Ele procura manter a célula sempre jovem. Esse é um grande detalhe. Tanto que se você houver cortes que já estão em processo de cicatrização, já estão em processo, não ali com sangue, aquela coisa toda, você pode utilizar o mulateiro para ele acelerar essa renovação, essa restauração da célula. Tá? Eu já tive situações que precisei e realmente deu diferença bem grande. Tá bom? O segundo ponto, ele tem uma substância chamada mucilagem. A mucilagem ela é responsável por manter a hidratação da pele, ele retém a molécula da água por ali, ele mantém ali a água por mais tempo, o que é muito bom para as células, né? Afinal de contas, muitas vezes elas se rompem porque ela começa a faltar hidratação e é um dos motivos que acontece de romper células, romper colágeno, romper fibras, né? Surgir manchas, isso é uma das coisas que faz. E não bastando isso, o terceiro ponto, ele tem uma proteína que ele inibe a tirosinase, que ele dá a proteína, né, para o colágeno, para as fibras, né, e ele evita com que elas se rompam, porque quando falta essa proteína é mais fácil as células se romperem e surgir manchas. Né? Você pode ver, às vezes não está surgindo, não tem nada de mancha, aí começa a estar de bicicleta, começa a pegar um pouco de sol, começa a surgir manchas, quando viu está com algumas manchas que é difícil tirar. Então o mulateiro ele consegue inibir isso, tá? Porque ele tem essa proteína que inibe a tirosinase. Combinado? Então olha só quanta coisa. E uma universidade do Japão descobriu que ela é uma das poucas plantas no mundo que tem a capacidade de recuperar telômeros. O que são os telômeros? São informações da célula, informação lá do DNA, olha só. Porque quando a célula vai se multiplicar, que ela se multiplica, toda vez que acontece a multiplicação, ela oxida um pouquinho desse telômero. E ele vai perdendo essas informações. É como se fosse com os ciclos da célula, tirando o xerox, do xerox, do xerox, do xerox, e vão se perdendo algumas linhas. E o mulateiro, ele evita com que se perca essas linhas, então ele mantém, né, por mais tempo, então ele evita, então é uma antidade, né, natural dele. Isso é uma coisa incrível, é uma das poucas plantas no mundo que faz isso, então esse é um grande diferencial que tem, tá? Então você pode utilizar isso, e ele tem alcaloides, fenóis. Nós fizemos pesquisas aqui, né, alguns testes, né, também, e descobrimos a temperatura de fervura para não perder esses fenóis, que são os antioxidantes, os alcaloides, porque algumas pessoas acabam até perdendo, né, por não saber qual que é a temperatura que tem que fazer. Então o nosso produto tem uma grande quantidade de antioxidantes. E para potencializar isso ainda, a gente colocou vitamina E, potencializando ainda essa oxidação. Como é que acontece isso, né? Funciona da seguinte forma. Quando a célula morre, acaba morrendo a célula, que ela se renovou, ficou aquela outra célula. Fica um elétron solto no ar e ele precisa se ligar para voltar ao equilíbrio. E quando ela vai se ligar, ele acaba oxidando uma célula boa, né? Acaba oxidando. Né? E aí o que acontece? Precisa entrar com antioxidante para manter aquela célula boa por mais tempo, né? Evitar que se tire esses elétrons, né? Enfim, então isso é uma das coisas que o mulateiro tem e a gente potencializou com a vitamina E. E potencializamos ainda mais
com ácido hialurônico, tá? Potencializamos, que é o que ele faz, ele preenche o espaço entre as células, né? Ele preenche para não ficar as células flácidas, tendo aquela flacidez, né? Então manter uma firmeza da pele. E ele mantém também, auxilia a manter a hidratação. Então são duas coisas, tem a mucilagem, que já tem no mulateiro, mas o ácido, então ele mantém a pele hidratada, então mantém a pele por muito tempo hidratada, boa, né? E a gente acrescentou colágeno, tá? O colágeno, o que ele faz? Ele auxilia a manter a elasticidade da pele, né? Esse processo que durante o dia, às vezes, né, começa, às vezes, não toma muita água, às vezes acaba esquecendo de beber água, né? Acontece, eu mesmo faço isso, então às vezes acontece que a gente também às vezes pega muito sol, então essa elasticidade o colágeno faz, tá? Então ele auxilia a manter isso. Então é um produto top, um produto premium que você está vendendo, por um preço bem acessível, tá? Isso é importante falar, é um produto premium com preço acessível. Se você for ver um produto nosso aí, o que ele faz pelos resultados que ele dá, poderia se cobrar muito mais, tá bom? Então, te aguardo aí na próxima aula e que bom que você está aqui com a gente. Desejo sucesso e muitas vendas para todos nós.